Olá, meus queridos, bom dia, feliz sábado. Quanto tempo, né? Uma semana parece que é um grande tempo em que nós não nos encontramos. Estamos aqui mais uma vez para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Mas antes de qualquer coisa, antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos e pedir a bênção de Deus para esta recapitulação. Querido Deus e eterno Pai, honrado e glorificado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua presença para podermos tratarmos de assuntos relacionados às tuas escrituras. Obrigado por este privilégio, porque ainda temos este privilégio. E obrigado, Senhor, porque a tua presença se faz constante em nossa vida. Pedimos agora que nos ilumine com teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, meu querido, minha querida irmã, nesta manhã. Eu quero saudar a todos que estão nos assistindo. Neste momento, 9 horas, né, em outros momentos deveríamos estar chegando à igreja, ou já deveríamos estar na igreja para assistirmos à Escola Sabatina. Como, por enquanto, não é possível, estamos aqui, juntos, reunidos, para podermos fazer mais esse estudo. Vamos assim dizer, mais esse estudo. Pelo menos esclarecermos pontos que não ficaram assim, bem nítidos durante esta semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, meus queridos, o texto desta manhã, ou o título da lição, é Idioma, Texto e Contexto. Então nós vamos tratar essas questões. Nós pincelamos na semana passada e agora nós vamos nos aprofundarmos mais. Então o verso para memorizar diz: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Nós vimos aqui esse texto que está em Deuteronômio 31, 26. Meus queridos, se nós fizermos uma análise do nosso mundo, no nosso mundo hoje existem cerca de 6.000 línguas e idiomas e bilhões de habitantes. Um grande desafio chama-se tornar a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, conhecida a todas as pessoas. Claro, a gente não chega nem perto disso aí, de todos os dialetos e idiomas. Se procura fazer o melhor, mas a Bíblia se desenvolveu muito desde daquela época, né, da época que foi feita, né, foi impressa o primeiro exemplar com Gutenberg em 1453 até os nossos dias. Então, a Bíblia ela foi traduzida para 600 idiomas e mais dos 2.500 outros idiomas no Novo Testamento. Meus queridos, estima-se que 1, bilhão de pessoas não tenham nenhuma parte das Escrituras traduzida para a sua língua materna. Que coisa complicada. E aí, pastor? E antes de Jesus voltar, como essas pessoas vão saber das boas novas da salvação? Meus queridos, a Bíblia fala que se os homens calarem, as pedras falarão. Então o que vai acontecer? Em muitos lugares, pessoas terão sonhos, mas Deus vai analisar cada pessoa, cada local, cada circunstância. Nós temos acesso. Então nós não precisamos de sonhos para nos mostrar qual é a verdade. A verdade está aqui na palavra de Deus. Então não precisamos necessariamente. Talvez alguém que tem uma dificuldade a mais, mas Deus sabe, Deus conhece você, conhece o íntimo de cada pessoa. E aí Ele providenciará os meios. Então muitas pessoas, e Deus é um Deus justo, Deus amoroso, de misericórdia. Se tem pessoas que não tiveram acesso à Bíblia por uma questão de idioma, ou a pregação do Evangelho, mas Deus analisa na sua realidade e quão ela é fiel. Então nós temos que analisar isso aí. Ou seja, é o que entra a justificação pela fé. O crédito
certo? Crédito por aquilo que você não tem. Se aquela pessoa é que nem o ladrão na cruz que se salvou. Se aquela pessoa pudesse conhecer, pudesse viver a realidade do conhecimento do Evangelho, ela faria o quê? Então Deus vê isso aí, certo? Mas é só para nós darmos um toquezinho, uma pincelada no que diz respeito a essa questão. Meus queridos, é uma bênção, nós temos a Bíblia, certo? Traduzida para o nosso idioma. Enquanto tem alguns lugares que há dificuldade de uma tradução, nós temos o privilégio de termos várias versões, várias traduções, certo? Claro que algumas, podemos dizer, são apócrifas, né? Às vezes as pessoas forçam o texto, mas nós não vamos discutir isso aqui neste momento. Agora, o importante vamos ressaltar mais uma vez, que ao você pegar a palavra de Deus, antes de lê-la ou estudá-la, ore a Deus pedindo para que o Espírito Santo te oriente, te ilumine naquele tema que você irá estudar. A partir do domingo, nós vemos o quê? Compreensão das Escrituras, certo? A Bíblia ela foi escrita como um testemunho do plano divino de redimir a humanidade caída e da obra de Deus na história. Então, a Bíblia foi o meio de Deus nos aproximarmos dele. Então, o ser humano, ele sempre anda longe de Deus, afastado de Deus. Então, o que Deus faz? Deus é que procura, Deus é que busca. Então, se o ser humano, olha, não tem acesso, acabou a questão dos sonhos, das visões. Então, o que Deus fez? Está aqui a palavra. A minha palavra escrita. Então, e nós já vimos em lições passadas que às vezes a pessoa pode dizer assim, mas foram homens que escreveram, homens inspirados. O autor da Bíblia é Deus, nós devemos entender isso. Então, a passagem que está em 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Que toda a Escritura é divinamente inspirada, certo? Ou toda a Escritura é inspirada por Deus, mudando de versão, certo? Então, e ela é o quê? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela não é um livro de leitura apenas, mas é um manual de estudo, é a manifestação da palavra de Deus e que nos guia pelo caminho. Nunca se esqueçam disso. Então, dessa maneira, a Bíblia demonstra a continuidade desse inspirado testemunho, desde o primeiro escritor até o último. Então, existe, como nós falamos em lições anteriores, do Gênesis, ou se você preferir, do livro de Jó, o primeiro livro escrito da Bíblia, até 3 João, que foi o último. Mas se você quiser colocar o Apocalipse, o que? 1500 anos. E ela mantém o que? A unidade. A Bíblia ela não se contradiz. Você vê que um autor, ele fala algo aqui, um escritor, ele fala algo aqui e ele joga para cá. E o de cá cita aquele anterior. Então, meu querido ou minha querida, então você veja, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês vejam que a situação é essa, há unidade, há entrosamento entre os escritores da palavra de Deus. Bom, a Bíblia, aqui tem a pergunta, né? Porque ela era tão importante para os filhos de Israel, certo? Então, aqui nós vemos na passagem citada em Deuteronômio, que a Bíblia, ela dá longevidade. Mas pastor, peraí, eu conheço pessoas que eram pessoas tementes a Deus, cristãs, estudavam a Bíblia,
praticavam, mas morreram cedo. Meu querido, minha querida, o que é longevidade para Deus? A nossa vida não é neste mundo. Nós estamos sendo preparados para a vida eterna. Essa é a nossa vida, que nós temos que ficar prestando atenção, nos preparando. E outra, vamos nos reportar à história dos patriarcas. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, mas se já falei, vamos reforçar. Veja a idade de Jacó, quando ele faleceu. Se eu não me engano, 147 anos, um pouco menos de 150 anos. Josué, 110. Os patriarcas. E aí, o que aconteceu com eles? Eles morreram o quê? Sem nada na cabeça, com Alzheimer, esquecido de tudo, caindo aos pedaços? Não, meus queridos. Eles morreram o quê? Totalmente conscientes, prontos, conscientes de tudo. Simplesmente eles falavam as coisas, deitavam e morriam. Então nós vemos o quê? Cumprindo a ordem, a palavra de Deus. Quer dizer, morriam ou adormeciam para ressuscitar quando Jesus voltar. Então, contudo, independentemente da versão disponível, o ponto essencial é estimá-la como a palavra de Deus e, mais importante, obedecer o que ela ensina. Aqui está, meu querido ou minha querida. Aqui estão as palavras de vida. Se você não compreender algo, peça a Deus, Deus vai te orientar. Às vezes nós somos imediatistas, principalmente no mundo que nós vivemos, de tecnologias, internet. Então nós temos, num toque, num clique, nós temos acesso à informação. E achamos que Deus deve fazer a mesma coisa. Deus pode fazer. Mas quando Ele não faz, Ele está nos ensinando algo. E é importante que você saiba disso. E isso aqui que eu não entendo. Deuteronômio 29. Vamos recordar, vamos repetir. As coisas reveladas são para nós. As coisas encobertas para Deus. O que eu não entender aqui, com certeza eu vou entender na vida eterna, quando eu estiver com Cristo. E se não entender lá, fica tranquilo. Nós temos hoje informações suficientes para a nossa salvação. A parte de segunda-feira fala o seguinte: palavras e os seus significados. Vamos entender algo aqui. Já foi mencionado. Existem idiomas que são riquíssimos em palavras. Outros não são tão ricos, outros são pobres. Às vezes uma palavra, uma mesma palavra serve para dar várias ideias. Alguém estava me dizendo que no mandarim, que é o idioma falado na China, o que distingue? Por exemplo, uma mesma palavra, ela denomina dois objetos diferentes. E como é que você sabe que aquela palavra está dizendo o que o chinês está falando para uma coisa ou para outra coisa? É a entonação da voz. Aí você dá um sorriso e diz que coisa complicada. Mas eles estão acostumados. Então, quando ele entona a voz mais forte, é para o outro objeto. Mais fraco é para o objeto mais diferente, né? Aquele objeto número 2. Então, é assim. O grego, em comparação com o português, o grego é riquíssimo. O grego, como nós sabemos, o grego koiné, ele foi a língua original, a língua original do Novo Testamento. Já o hebraico é a língua original, o hebraico e um pouquinho de aramaico, que pode-se dizer que é uma forma do hebraico, a língua original do Velho Testamento. Mas algo importante que nós temos que saber: o hebraico, o português em relação ao hebraico tem mais palavras. Só que tem um detalhe: aquela palavra do hebraico que o português tem várias para definir aquela uma única palavra, no hebraico ele tem uma abrangência maior.
ela tem uma força maior. Um exemplo disso é a palavra shalom. Shalom significa o quê? Aí você diz assim, paz. Mas paz é o quê? Não, que você fique em paz, tranquilo. Quando um hebreu, um judeu, ele diz shalom para você, ele não quer dizer só paz. Ele vai muito mais além. Ele quer dizer assim, eu quero que você, além de paz, tenha inteireza, plenitude e bem-estar. Ah, olha, 4 palavrinhas. No português você diria, paz, beleza. Olha, eu quero que você tenha, seja bem com todos. Eu quero que você também tenha inteireza de coração. Você já utilizou 4 palavras, enquanto o hebraico usou uma, certo? Então, aquela palavra, ela abrange. Já tem outras, a palavra Deus. Então, a gente é Deus para todas as ocasiões. Mas o hebraico não, ele diz o quê? Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai. Então, ali é a mesma pessoa, é para Deus, só que dependendo da ocasião. Então, cada palavra tem o seu significado. Eu já citei isso, né, aqui. Mulher, que tenho eu contigo? Foi quando Jesus respondeu a Maria, sua mãe, quando faltou vinho. Para nós, aqui no Brasil, a palavra mulher, quando você chama, ô mulher, não tem nada a ver com carinho, certo? E às vezes, dependendo da entonação da voz, dá a entender que você está sendo até meio deseducado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Já no hebraico não, meus queridos. No grego, mulher, que tenho eu contigo? Uma forma carinhosa de se falar. Eu só estou relembrando essas coisas aqui. Para nós, quando estudarmos uma palavra, nós temos que ver o seu significado. No Apocalipse, capítulo 1, verso 10, eu vou citar, é uma palavra importante, que João, ele teve a revelação do Apocalipse no dia do Senhor. Olhando no original grego, dia do Senhor está se referindo a sábado, mas nós já sabemos que tem algumas traduções que forçam o texto e tiram a palavra dia do Senhor para colocar domingo. Meu querido, minha querida, isso é forçar o texto sagrado. Então, nós temos que ter o cuidado de buscarmos a Bíblia e o seu significado. Eu estava falando aqui com o João Paulo e o Júnior, antes de começarmos, e existe a chamada Bíblia interlinear, é uma versão. Ou seja, são 2 colunas. Uma coluna é o português, a nossa língua, claro, e a outra é o grego. Então você pode fazer muito bem a comparação e aprender até um pouco de grego, né? A palavra que está em português e o que é que diz o grego. Aí é importante que você tenha até um dicionário, porque qual é o sentido daquela palavra? Que para você, é só uma tradução, mas é importante te ver qual é o sentido daquela palavra. E esse material não é um material fechado, só pastor tem acesso. Ele está disponível para qualquer pessoa. Então é importante nós sabermos disso. Então, meus queridos, aqui nós vemos a parte seguindo aqui, a pergunta, né? Leia a 1 Reis, capítulo 3, Salmos 57, 3, 66, 20, 143, 8, Miqueias 7, 20. Como a misericórdia e a bênção de Deus e a bondade de Deus se estende às suas criaturas. Assinale a alternativa correta. Então, comente aí com o seu amigo, com sua amiga, com seu vizinho, com sua família. O que você acha? 30 segundos. Vamos lá, aqui diz, respondendo a pergunta, como a misericórdia e a bondade de Deus se estendem às suas criaturas? O Senhor é misericordioso para com os que aceitam a sua palavra, ou melhor, para que aceitam a sua salvação e o seu perdão.
E a segunda alternativa é: o Senhor mantém a graça para os que rejeitam a salvação? Certo. O Senhor é misericordioso com os que aceitam a sua salvação e o seu perdão. Então, meus queridos, a palavra misericórdia, né, ela vem do hebraico tesed, certo? É uma das palavras mais ricas, mais profundas do Antigo Testamento. Ela descreve o amor de Deus, a sua bondade, sua misericórdia e o propósito da aliança do seu povo. Se nós analisarmos, olharmos o original, misericórdia, ela é composta de duas raízes, né? Duas palavrinhas, misericórdia. Então, misere seria o que? Miserável. Córdia, cardia, vem de quê? De coração. Então, amor do profundo do coração à mais miserável das criaturas. Veja que maravilha. Essa é a ideia. Então, às vezes, misericórdia, tem misericórdia de mim. No português, às vezes, talvez, você pode comparar misericórdia com perdão. Mas no hebraico ele é muito profundo. Então, isso é importante quando nós estivermos estudando a palavra de Deus, entendermos todas essas coisas, certo? Então, nós já falamos da palavra paz, shalom, né? E o que nós dizemos assim? No mundo agitado de hoje, quando alguém nos diz assim, Shabbat Shalom, certo? O que quer dizer isso? Shabbat, sábado. Não sábado simplesmente o dia da semana, mas o sábado do repouso. O Shabat é o sábado do descanso. Então, quando alguém diz assim, quando os judeus é o cumprimento, é o desejo de feliz sábado, vamos assim dizer, entre os judeus, né, daquela época, é o Shabbat Shalom. Então, significa aqui, o que ele está dizendo? Que teu sábado de descanso seja rico de paz, de plenitude, de inteireza e de bem-estar. Ou seja, em outras coisas, realmente relaxe, descanse no Senhor neste santo dia. Às vezes a gente fica entre os colegas, né? E às vezes eu desejo com alguns Shabbat Shalom. O pastor está querendo dizer que sabe falar em hebraico? Não, meus queridos. Porque Shabbat Shalom tem mais significado que feliz sábado. Não estou dizendo agora que o pastor está dizendo que não é mais para desejar feliz sábado. Claro, e eu vou desejar feliz sábado a vocês, que eu encontrar todos os dias, todos os momentos. Agora, quando eu desejar alguém Shabbat Shalom, você já sabe. Pastor, por que você me desejou feliz sábado e não desejou Shabbat Shalom? Não se preocupe não, meus queridos. Quando eu desejar feliz sábado para você, eu estou pensando no Shabbat Shalom, para deixar você mais tranquilo, tá certo? Então, vamos lá. Então, Shabbat Shalom para você. Continue tendo Shabbat Shalom, continue tendo feliz sábado, certo? Vamos lá para a parte de terça-feira. Repetição, padrões de palavras e significado. É uma das coisas que acontece na palavra de Deus aqui, se você perceber aqui na parte de terça-feira, a repetição. Por que Deus manda repetir? Porque os escritores bíblicos, eles repetem. Porque essa é a maneira, essa é a didática de Deus. O ser humano, ele esquece as coisas. Eu vou citar meu exemplo, tem muita coisa importante que às vezes eu tenho que decorar, olhar, aprender, assimilar, que nem uma esponja, ela chupa água. Então, meu querido, minha querida, a gente tem que saber disso. Esse é um padrão da palavra de Deus, a repetição. Por exemplo, em Gênesis 1, 26 e 27, Isaías 61, 1 e 3. Então, ali, é só dois exemplos aqui. Observe bem. Quando ele quer, o autor hebraico, certo? O escritor hebraico, quando ele quer enfatizar certo atributo de Deus, ele repete 3 vezes, certo? Então, vamos dizer, aqui vamos ver a criação. À medida que o relato da criação chega ao ápice da divina obra criativa, o texto enfatiza a importância singular da humanidade criada.
Vamos lá. A palavra para criar, quando Deus está criando, é a palavra hebraica bará. Por quê? O que é que significa isso? Deus não depende de nada para criar. Por isso que eu estou dizendo, a palavra bará só se refere a Deus. Quando o homem vai fazer alguma coisa, vai fabricar alguma coisa, vai criar alguma coisa, o autor hebraico ele não usa bará. O ser humano ele só pode criar mediante algo que já existe. Deus não, Deus é o único que cria de matéria não existente. Então, se você vê a primeira palavra do hebraico, né, de Gênesis, no princípio criou Deus. Bereshit bara. Bereshit bara. Ou seja, princípio criou. Então, para vocês terem uma ideia. Então, e sempre tem Deus como sujeito. Já falamos isso aqui. Então, aí você observe nessa parte, nessa passagem citada de Gênesis 1, 26, 27, certo? Que diz o quê? A tripla repetição, né? Criar. Então, o ser humano, o que está querendo enfatizar aqui, Moisés? Que foi Deus que criou o ser humano. Então, ou seja, vamos criar Deus à nossa imagem e semelhança. Então, meu querido, isso é claro para evolucionistas, para ateus, para agnósticos, que dizem o quê? Deus não criou, o ser humano se evoluiu, isso não existe. O homem apareceu, né? Ele foi o quê? Sendo aprimorado. Da onde? Meu querido, minha querida, se Deus, a criação que nós vemos no nosso mundo, eu estou olhando aqui de uma maneira geral que eu posso ver, a criação do nosso mundo, inclusive nós, se chegamos a esse estágio, se somos criados, tudo na perfeita harmonia, depende de um Criador. Então, meu querido, às vezes as pessoas dizem assim, os evolucionistas, não, que existe assim, os criacionistas evolucionistas, ou seja, eles creem que houve um Criador, Deus, mas que a semana da criação não foi dias, foi era. Se você olhar a palavra original para dia no hebraico é Ion. Ion é período 24 horas, de 24 horas. E não Eon. Olha, Ion é com Y, Eon é com E. Vamos assim dizer, aportuguesar. Eon é eras, Ion é dia. Então é um período de 24 horas. E se você for analisar, foi tudo uma sequência. Como as plantas que foram criadas no terceiro dia, elas dependiam de agentes polinizadores, como as abelhas, como os pássaros, para poder serem multiplicadas, serem, como é que se diz, fertilizadas. Então, que foram criados no quinto dia. E o sol, que permite com que a planta realize a fotossíntese, né? E ela exale o oxigênio e absorva o gás carbônico. Ela depende daquilo ali para fabricar a clorofila, o seu alimento e purificar o ar. Então, não se explica isso. Então, meu querido, só para a gente entender, bará é só Deus que cria. O verbo criar, nós podemos dizer, eu criei isso. Só que, se você for no hebraico, não vai... Quando o hebraico, você falar isso, ele não vai traduzir para bará, porque bará é só para Deus. E outra, quando a gente chega em Isaías 6, de 1 a 3, santo, santo, santo. Não, é porque Deus estava falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, mas também para dizer o quê? Para salientar o caráter santo de Deus, separado. Então, a mentalidade hebraica faz isso. Quando ele quer fortalecer uma ideia,
Ele fala 3 vezes, ok? Então, a ênfase nessa santidade de Deus não é só de um Deus maravilhoso, mas de um Deus maravilhoso cuja sua presença enche o templo. Foi isso que Isaías viu. A ocasião anterior foi quando Salomão fez aquela dedicação do templo. O que aconteceu com o templo? Encheu de fumaça. Ou seja, Deus estava presente. Ninguém poderia ficar ali. Ok? Então, esse é o pensamento. Então, meus queridos, às vezes a gente vê em Daniel 3, nós já citamos isso aí, nós lembramos de Daniel 3, quando Nabucodonosor elabora ou cria aquela estátua, o objetivo era o quê? Dar ênfase de ser Deus, ser humano se tornar Deus e ser adorado, em contraste com o único Deus verdadeiro, o único digno de adoração. Vamos lá, continuamos na nossa caminhada dessa semana, textos e contextos. Eu queria iniciar aqui, diz assim, um ditado, né? Uma frase, às vezes as pessoas falam, né? Um texto usado fora do contexto é um pretexto. Então, se a pessoa usa um texto para justificar uma ideia, ou algo, ou uma doutrina, ou um pensamento de que Deus não falou na sua palavra, o texto está fora do contexto. Então, é um pretexto para dizer aquilo que eu quero colocar, infundir, passar, certo? Então, vamos lá, meus irmãos. As palavras na Bíblia, elas sempre estão dentro de um contexto. Então, você vê, por que essa palavra está aqui? Leia o verso antes e o verso depois. Leia o capítulo, se você ainda não entendeu. Leia o livro. Do livro você vai ter uma ideia porque foi usada aquela palavra ali no meio do capítulo. Se você não entender ainda o livro, leia a Bíblia toda. Interessante. Mas é assim. O interessante, querido, é porque às vezes a gente ouve falar de pessoas que abandonaram a fé simplesmente por causa de uma palavra, porque Deus está dizendo aqui, isso eu não aceito. Só recordando o que eu já falei algumas semanas atrás. Minha esposa tinha um tio, eu tinha porque ele já é falecido, e ele sempre dizia para mim, né, e para outras pessoas, eu não concordo com Deus, eu não aceito o Deus do Antigo Testamento. Porque ele vê ali a questão das guerras, que Deus mandando ali ocupar a terra prometida. Mas meu querido, minha querida, a gente tem que entender isso. Tudo tem um contexto. Então, é essencial entender tão bem quanto possível o contexto das palavras e frases para não chegar a conclusões equivocadas. É o que nós falamos no início, certo? Então, a gente tem que entender o hebraico. Entenda a literatura do Oriente Próximo. Entenda do Oriente Médio. Entenda tudo isso, porque da Palestina, a literatura, a história, é importante nós entendermos isso, ok? Quando fala aqui em Gênesis 1, 27, 2, 7, Gênesis 15 a 23, como é que podemos, a partir dessas diferentes passagens e contextos, a definição de Adão, a palavra hebraica para homem? Olha, em Gênesis 1, 27, só respondendo, quando Deus fala homem, é ser humano, sentido genérico, certo? Então, Adão, ou Adão, ali era ser humano, humanidade. Agora, quando a gente chega em Gênesis 2, 15 a 23, e Gênesis 2, 15, o capítulo 2 de Gênesis como se diz, uma parte do capítulo 1, é um detalhamento do capítulo 1, aí já Adão é Adão mesmo, é o ser humano, não é o homem mesmo, certo? Então, quando Adão deu o nome a Eva, sua mulher, de Adã, ele estava querendo dizer não que ela vai ter o mesmo nome meu, não, ele estava dizendo que ela também é uma igual com ele, uma semelhante a ele, ou seja, um ser humano. Você veja o seguinte, que Adão,
antes de Deus criar Eva, através da costela de Adão, o que é que aconteceu? Adão, Deus fez passar os animais por ele, para lhe dar nome a cada animal, mas ele viu o quê? Que não havia o quê? Alguém que lhe fosse companheira, uma semelhante, então alguém que cooperasse com ele, uma semelhante a ele. Então, quando ele chega em Gênesis e diz, essa finalmente é o osso dos meus ossos, carne minha carne, e das minhas carnes. Então, ele está querendo dizer o quê? Aqui eu vou te chamar Eva, não, vou te chamar, no original, Adão. De novo? Não, vou te chamar ser humano, igual a mim, semelhante a mim, certo? Então, nesse sentido aí. Então, referência genérica à humanidade. Outra coisa, a unidade informa ao intérprete temas, ideias e desenvolvimento adicionais. Então, em todos os dois relatos, vemos origens definitivas da humanidade. Então, meu querido, minha querida, se você não entender a palavra, o texto, você não pesquisando, você vá ao contexto. Interessante que existe um dicionário da língua portuguesa, dicionário analógico. Uma palavra, você estuda a palavra, dá várias direções para aquela determinada palavra. Então, o que é que chegou? Existe uma ciência que estuda por que aquela palavra tem aquele significado. O exemplo, mesa. Por que mesa se chama mesa? Porque alguém, em algum dia, em algum momento, falou que aquilo ali era uma mesa. Mas por que ele deu a palavra de mesa à mesa? Certo? Existe já. Aí você pode até sorrir, mas existe já uma ciência que estuda esse significado, certo? Ok. Então vamos seguir adiante. Parte de quinta-feira. Os livros e a sua mensagem. Quando você for começar a estudar um livro da Bíblia, antes de mais nada, e a maioria das versões bíblicas, ela vem com isso que eu vou mencionar agora. É importante você estudar o autor e o contexto. Então, quem é o autor? Exemplo, livro de Amós. Você vai entender que Amós era o quê? Ele era um boiadeiro, era um homem que trabalhava no campo. Então você vai ver que muita linguagem de Amós no seu livro se refere à linguagem do campo. Aí você vê, e qual era o contexto? Vai mostrar que Amós estava vivendo no contexto em que Israel estava passando por um momento de apostasia. Aí você vê a mensagem de Amós tem tudo a ver com aquilo que ele está falando. Então, só para nós entendermos, porque os evangelhos, eu já falei isso para algumas pessoas, porque os evangelhos têm linguagens diferentes, e às vezes no mesmo tema, numa mesma passagem. Se você estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, vão ver quem era. Mateus era o que? Ele estava falando para judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Marcos para cristãos que estavam em Roma passando por perseguição. Lucas para os gentios. E João, ele salienta, ele estava passando por um momento, a igreja no primeiro século, em que as pessoas estavam questionando da divindade de Cristo. Então você olha como é que João salienta a questão de Cristo ali naquele momento. Então, entenda, é por isso que em um evangelho tem essa passagem, nessa aqui não tem. E essa tem um direcionamento e a outra não tem. Nós podemos ver um exemplo entre Mateus e Lucas, a genealogia. Você veja que a genealogia que Mateus fala de Jesus Cristo, ela segue mais a linha judaica, sacerdotal, real. Enquanto que a linha de Lucas é mais uma linha mais abrangente. Seres humanos, tudo que ele pode colocar, ele faz.
Um é menos, esse aqui perde a inspiração por causa desse? Não, de forma alguma. Lembre-se que o escritor está sendo inspirado, Deus está orientando. Apesar de que quando alguém, por exemplo, quando um escritor está fazendo isso, Deus não tira a sua particularidade. Você vê que não é que Deus vai, a palavra de Deus, quando o escritor ele está escrevendo, Deus orientando, ou inspirado pelo Espírito Santo, ele não é um ditado. Não é um ditado. Então Deus dá essa liberdade, a pessoa recebe, começa a dizer a mensagem e ele escreve na sua linguagem, tudo. E não há deturpações, porque ele está escrevendo inspirado por Deus. Que às vezes alguém pode questionar isso, nós já falamos em algum momento. Aqui na quinta-feira ainda nós vemos qual a importância do fato que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Moisés escreveu sobre a origem de tudo e o plano da salvação. Você vê que Gênesis começa tudo, certo? A humanidade começa no Gênesis, a criação da terra, os seus elementos, mas começa também a divulgação do plano da redenção. Então, Moisés, nós cremos que Moisés teve essa visão, teve essas orientações ali nas montanhas, enquanto ele estava apacentando os rebanhos, né, o rebanho do seu sogro Jetro. Então é importante ali. Então aqui, e Ellen White fala isso no Patriarcas e Profetas, página 251. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis, no meio dessas montanhas. Só lendo aqui, nós vemos o seguinte: no livro de Gênesis somos informados não apenas sobre nossas origens, mas sobre o plano da salvação, ou o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída. Esse plano se tornou ainda mais claro com a aliança que Deus fez com Abraão, a qual envolvia sua promessa de estabelecer por meio dele uma grande nação, e a ser formada por uma descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. Nós vemos isso em Gênesis 22, 17. E finalmente, meu querido, minha querida, nós chegamos à parte de sexta-feira. Diz o seguinte, no grande conflito, página 9. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra, não tornou, preste bem atenção, desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ah não, aqui na Bíblia eu tenho tudo. Às vezes alguns pensam, não, isso não descarta de forma alguma a presença do Espírito Santo orientando as pessoas. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Nós vemos isso no grande conflito, página 9. Meu querido ou minha querida, aqui está. Então, isso deve servir para que nós nos fundamentemos mais ainda na convicção de que as Escrituras, a Bíblia, é a palavra de Deus, divinamente inspirada. Até parece uma redundância, mas levando em consideração aquela ideia, para reforçar. Você tem que entender isso. Não se preocupe. A Bíblia é para ser estudada, como nós já falamos. Possivelmente, você não entenda todas as coisas, mas saiba, o importante, mais do que entender tudo, é estar próximo, estar junto a Deus. Ele que deve conduzir o nosso caminho, nos ajudar, nos mostrar, nos fortalecer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e, principalmente,
que lhe conceda um Shabbat Shalom, um sábado de total inteireza, plenitude, bem-estar e de paz na presença do nosso grande Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Pai e amado Deus, como é bom estarmos na Tua presença, depois desse estudo maravilhoso, e que podemos entender um pouco mais a respeito da maneira, do método de estudo da Tua Palavra. Queremos te pedir que nos ajude a colocarmos em prática, nos fortaleça cada dia, nos proteja, nos abençoe. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.